Boa tarde, pessoal. Como é que está o áudio para vocês? Estão entendendo bem? Tá joia? Beleza. Hoje eu estou trazendo... essa é a minha segunda palestra aqui no evento da BlueSol, né? Queria primeiramente agradecer ao pessoal da equipe por ter permitido mais essa palestra. E dessa vez eu não perdi minha chave do carro, tá? Eu estou aqui comigo guardadinho, então pode ficar tranquilo. Bem, eu vim trazer um assunto aqui que tem surgido interesse a mim há mais de um ano. E eu estou tendo um trabalho de conseguir aplicar ele e identificar o valor dessa gestão de logs já há quase um ano. Então, hoje eu vou tentar trazer introduzir um pouco vocês do que é a gestão de logs e como é que ela pode agregar valor para a tua empresa. Ou o porquê que você ainda não tem isso. Esse aqui sou eu, né? Meu perfil, eu tenho 7 anos de experiência de TI. Hoje eu trabalho como consultor de Linux aqui na OpenUX, aqui em Blumenau. Então, trabalho em consultoria a clientes empresariais, faço implantação de infraestrutura, dou manutenção, no suporte, monitoramento, bastante monitoramento, e agora com gestão de logs também, tá? Eu tenho uma certificação Red Hat Engineer do Red Hat 7 e também tenho algumas outras certificações na área. Essa aqui vai ser a nossa agenda da apresentação. Eu vou tentar ser bem enxuto, mas ao mesmo tempo não perder nem um pouquinho os detalhes, né? Sem me aprofundar muito, não ficar uma falatória chata. Basicamente, a gente vai entender por que o log é importante, quais são os desafios da TI, como a gestão de logs pode auxiliar nesse trabalho, as ferramentas disponíveis. No caso, aqui eu escolhi o Greylog, por que usar ele, e a gente vai ver ele na prática. Aí eu começo com a questão, né, da importância da gestão dos logs, né? A gente sabe disso, mas os logs trazem informação do que realmente está acontecendo, né? De fato, ele está lá gerando, os processos e sistemas estão acontecendo, ele está lá gerando informação. Só que a gente quase não usa. Quem aqui já teve que acessar log, sabe como é, que a gente só vai olhar quando dá problema, quando vai tratar uma coisa. E, entendendo que os logs trazem informações do que está acontecendo, eles são valiosos para apoiar os objetivos das empresas e organizações. Todo esse trabalho de logs é toda uma informação que está sendo gerada já na tua infraestrutura, já está acontecendo ali todo o processo, e você tem que usar isso a seu favor. A gente sabe sabendo a importância, por que essa prática não é onipresente? Primeiro que trabalhar manualmente com logs é oneroso e ineficiente, né? Quem que já teve que acessar um log de um Linux, sabe muito bem que tu tem que usar muito mais de bash, fazer uns grep malucão lá, fazer uns paranauê, tem que ser um ninja. Fora que você vai perder tempo, né? E aí, tu tens um problema também, né? São muitos logs, surge mais rápido que a gente consegue acompanhar. Então a gente não dá conta, a gente é uma pessoa só. A gente está muito ocupado sendo reativo, falando em infraestrutura ou falando de sustentação, né? Então, existe uma dificuldade muito grande em trabalhar com os logs porque a gente não consegue acompanhar. E a gente não tem eficiência para tratar isso. A gente é humano, a gente não consegue competir com dados de máquinas. E aqui tem os desafios da TI que a gente tem que trabalhar. A TI tem que ter uma visão das ameaças internas e externas. Falando de nível empresarial, né? Não necessariamente alguns cases de trabalho, mas mais nível empresarial, ela precisa ter uma visão das ameaças internas e externas. Precisa saber como é que está o status de antivírus, precisa saber como é que está o IDS, tem toda a informação lá de diretiva de acesso, ver se as pessoas estão acessando alguma coisa indevidamente, se está gerando algum prejuízo. Enfim, tem uma série de coisas que na parte de ameaça interna e externa, seja para o negócio, seja para a segurança, seja para alguma área interna do negócio, você tem que acompanhar. A gente precisa também monitorar o comportamento do usuário. Afinal, a gente precisa saber o que está acontecendo. Vamos supor, no serviço diretório ali, a gente tem todas centralizadas as informações. A gente precisa acompanhar o que está acontecendo. A gente tem que saber, ter o conhecimento das coisas. E muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente tem uma dificuldade ali em cima e a gente acaba ignorando, porque está muito trabalho. Outra coisa que aí é uma questão compartilhada entre os times de desenvolvimento e de operações, a gente tem que garantir a saúde das aplicações de negócio. Então aí se faz grande esforço em
tecnologia, infraestrutura, processos, meios de integração, com ferramentas pagas, ferramentas fechadas, uma série de coisas que a gente tem que dar continuidade, que é a chave do TI, né? Sustentar um negócio. Ao mesmo tempo, a gente tem que reduzir custo operacional. A exemplo ali que foi feito na palestra anterior lá de Ouvir-te, foi uma ótima abordagem de fazer os dois acontecerem em conjunto. Mas, como é que a gente vai fazer isso sem saber o que acontece no ambiente? Hoje em dia, a gente tem monitoramento, né? A gente entende que o monitoramento está dando um espelho de como estão as coisas. Aí eu queria dar um passinho para trás, voltar numa época que o pessoal mais velho aqui, que já está na área há mais tempo, ele entende que... Pessoal, vocês lembram antes de 2008 como é que era trabalhar com TI, de sustentação? Você tinha os servidores e você, sei lá, parou, o usuário chegava para ti e falou, parou o servidor. E aí você começou a perceber, não, preciso ter monitoramento. Em 2008, quem tinha monitoramento tinha um diferencial, né? Criam-se várias empresas de monitoramento, várias soluções e tudo mais. Hoje em dia, a gente está também assim com logs. A gente não dá atenção para logs, a gente só vai ver quando deu algum problema mesmo. Só que o valor está tão ali, tão intrínseco, que a gente não está usando, que quem tem hoje tem diferencial de mercado. Só que hoje a gente está oculto por uma questão chamada Big Data, né? Então tudo é Big Data, tudo é trabalho. Mas a gente precisa botar um pouquinho o pé no chão e atacar isso aqui na organização. A gente precisa saber o que está acontecendo aqui dentro para poder entregar esses dados, esse valor aqui, esse desafio, né? E aí, como é que a gestão de logs pode ajudar? Eu trouxe alguns tópicos principais, né? Segurança. Eu preciso ter logs de todos os meus sistemas de segurança, firewalls, antivírus, IDS, né, Intrusion Detection System. Eu preciso ter tudo ali dentro indexado para poder trabalhar com a informação que eu preciso. Ali está toda a informação que eu preciso ter para trabalhar, então eu tenho que fazer uso dessa informação, e não só quando dá algum problema. Então, tem abuso de recursos, seja recurso computacional, até próprio análise log de firewall, de navegação na internet, já cabe nesse sentido aqui, né? Tem que saber o que o usuário está fazendo. As ameaças externas também, né? Quando você tem alguma vulnerabilidade. Quem aqui tem um servidor na nuvem que não tem uma porta SSH publicada aí? É um caso que a gente tem que saber. Como é que a gente vai enxergar esse tipo de coisa se a gente não está acompanhando os logs? Outra questão que é muito importante também, principalmente para as grandes organizações e para empresas mais conservadoras, a questão de compliance. Existem várias compliances de regulamentações bancárias, o PCI DSS, que é uma regulamentação de segurança para operadores de cartões, até as próprias normas organizacionais, a gente precisa trabalhar nelas. E como é que a gente vai fazer isso? A resposta também está no log. A gente tem que criar métricas, criar formas de mensurar como é que está a aplicabilidade disso aqui. Compliance não é só sobre mandar o cara configurar uma coisinha ali e ver acontecer. É acompanhar em tempo real e também, quando tiver uma auditoria, poder responder rapidamente para esse tipo de requisição, né? Para quem é de infra, de operação, como é que a gestão de logs ajuda? Você vai monitorar e manter a infraestrutura de sistemas. Tá, mas eu já faço isso com monitoramento. Sim, você faz. Você sabe se ele está up ou down, na maioria dos casos. Ou, até mesmo você está olhando nas métricas de performance ali para ver se está consumindo mais recurso. Agora, você precisa saber o que está acontecendo, como está acontecendo. Você precisa entender quais são os padrões de comportamento desses sistemas, dessa infraestrutura, para tu poder até entregar mais sem aumentar o custo operacional. Uma vez que você tem os dados de logs e você consegue visualizar e expressar essas informações em números, você consegue até estender o orçamento da TI, porque você tem alguma coisa batendo, não, é isso aqui, estou mostrando para você, precisa investir nessa área. Ou nós estamos com essa carência aqui e a gente precisa atender. Então, numa questão generalista, a parte de operação é a mais beneficiada, porque geralmente é a parte que sempre se ferra, porque o desenvolvimento precisa de coisa nova, mas o desenvolvimento às vezes não está preocupado com algumas questões de negócio. O pessoal de banco de dados também está mais ou menos nessa linha, na maioria dos casos. E o pessoal de infra é o cara que leva a sarrafada num caso de vulnerabilidade de segurança, ou no caso de compliance, ou no caso de algum injúrio na TI. E para a parte de desenvolvimento, que é justamente o que o Elton mencionou antes, é um caso que ele usa, a gente precisa identificar as falhas antes invisíveis. Ou seja, quem aqui já olhou logs e achou aquele probleminha lá na aplicação de vocês e deixou quieto? Ah,
Não está dando problema. Aí vem o cara de operação, olha assim, faz mais tarde. Pô, mas peraí, isso aí está dando problema, você não está fazendo nada? Não está parando a produção. Aí quando você vai ver, essa falha está te consumindo um recurso de memória, está gerando um lock no banco em algum momento. O usuário não sente, mas a tua infra está custando, isso está custando para a infra esse tipo de trabalho. E aqui vem um ponto muito importante, que vai ser uma chave que a maioria das empresas tem essa dificuldade, é o desenvolvedor, ele precisa entender como a aplicação é utilizada. Porque uma coisa é a gente pensar, não, o usuário vai vir aqui, ele vai lá e passa para o outro lado. Ou até mesmo, o desenvolvedor tem uma cabeça técnica ali dizendo, não, vou ter que fazer dessa forma, mas na verdade o usuário só quer isso aqui. Então, ele vai servir com a gestão de logs, como o desenvolvedor está participando desse processo, ele vai ter um termômetro de como a aplicação é utilizada. Ele já vai saber, já vai poder responder mais rapidamente. Vai ter, identificando padrão de usuário, de onde está vindo. Ele vai poder otimizar para o sistema, para não ter que depender de informações de terceiros ou até de outros membros da equipe. Ele está no controle do que está acontecendo. E como é que isso é possível? Como é que eu faço para gerenciar logs? Essa é a grande questão. Se fala muito desse tipo de trabalho, mas como é que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que achar uma forma de centralizar os logs em uma só plataforma. Estou falando todos os recursos de ativos aqui, Windows, Linux, Web Service, API, roteador, switch, firewall, máquina de café, roteador, aplicação de negócio, nuvem, Office 365, o que tiver. Tem que ter uma forma de coletar informações e centralizar na tua empresa. A exemplo do Elton, por exemplo, ele usou a Logly para centralizar ali, no pessoal do Code Rocker lá, a parte de log sistemas. Só que às vezes a gente não pode nem fazer isso, não pode nem centralizar fora, por causa de compliance. Mas o que eu estou querendo dizer é o quê? Centralizando os logs, a gente consegue unificar eles e agregar. E a gente tem um ponto único de acesso. Esse ponto único de acesso, ele pode ser compartilhado com segurança entre times de desenvolvimento, entre times de produção, operação, até negócio. Então a gente tira aquela barreira de dificuldade, que é trabalhar os logs fragmentados, e centraliza numa única plataforma. Só que essa plataforma, ela tem que fazer um trabalho de extração e indexação das informações contidas nos logs. Não é só jogar para um arquivo de texto. Claro, atende, funciona, mas aí você vai voltar para a questão de estar tudo lá, oneroso, abrir com um bash, editar um arquivo, abrir um evento do Windows lá e tentar caçar lá dentro para rezar, para ver se aquele log já não foi apagado. Então você precisa ter uma forma de extrair e indexar as informações contidas nos logs. E a gente está falando de vários tipos de logs, né? Syslog, arquivo de texto de log, SNP, NetFlow, aplicações de negócio, até o teu sistema mandando logs diretos. Eu preciso ter como... Eu preciso disso aqui para poder pesquisar o que está acontecendo. Então, eu preciso ter isso indexado. E é importante que o teu sistema de logs, eles permitam pesquisas usando períodos de tempo. Então, quando tem uma ocorrência assim, de auditoria de segurança, você precisa saber assim, vazou uma informação. Quando que vazou? Vazou tanto. Então, vamos pegar aquele período de tempo, isso é mandatório. Tu sempre vai trabalhar numa previsão de tempo, né? Uma previsão de... Eu preciso de um determinado período e preciso das informações válidas. E aí tem outra coisa muito importante. Frequentemente, os logs eles são incompletos. E a gente precisa combinar essas informações de várias fontes. A gente precisa correlacionar os eventos. Então, num case, por exemplo, vamos fazer consideração de um usuário que fez uso indevido de um recurso de sistema. Então, o usuário tem lá o desktop dele, a aplicação desktop rodando. Essa aplicação desktop acessa um servidor, que tem também um file server, tem um banco de dados. Imagina, nesse meio de caminho, quantos ativos aquela informação está passando? Quais são a margem de recursos da tua infraestrutura, dos teus sistemas, que estão gerando informação que você pode combinar. Então, você consegue chegar no ponto de dizer assim, o Eduardo acessou o servidor naquele compartilhamento que não podia, com aquele sistema, ele abriu o servidor, abriu o processo, ele abriu uma conexão lá naquela porta, fez a requisição, deu os acessos negados, depois conseguiu falar, mexeu naquele arquivo. O que ele fez com o arquivo? Ele apagou. Então, essa informação a gente consegue fazer tudo via logs. E aí que tá, parece fácil, né? Mas não é, é bem difícil. Como eu já tinha falado, cara, são muitas origens diferentes, muitos logs diferentes. Imagina como é que é gerenciar o log no Unifique, né? É terrível, tu tem 1000 devices, 1000 servidores, usuário para lá e para cá, usuário interno, externo. Cara, você está ferrado. Tem questão também de cada tipo de log traz uma informação diferente.
O syslog vai trazer um tipo de log baseado em tempo. Um web server, um Apache da vida, vai trazer um log orientado ao acesso. Uma aplicação vai trazer um JSON direto para o sistema de logs. O network, um NetFlow, vai trazer assim, ponto a ponto, grafos de informação. Então, tu tem esse desafio muito grande. A chave é saber correlacionar essas informações. Tu precisa entender as características de cada log. Isso aqui também culmina numa questão de eu preciso de gente com expertise. Eu preciso de um cara bom de rede para poder me dizer o que aquela informação de log é útil. Eu preciso de um cara fera na aplicação, para ele poder dizer para mim o que ele pode, o que aquela informação quer dizer naquele arquivo. Eu preciso de um cara até, vamos supor, de Microsoft, para me dar o que uma infraestrutura de Microsoft está trazendo. A gente tem que abraçar tudo. E aqui, a união faz a força. Você não consegue dar conta de tudo sozinho. Sempre vai ter alguém que vai estar mais especializado. Isso é uma chave, tá? Entender a característica do log. Você precisa ter uma forma de... Todo mundo tem conhecimento, ou pelo menos tem alguém que você pode consultar para poder entender por que aquela aplicação é assim, por que aquele log é assim. Você também precisa ter como apresentar os dados de uma forma que faça sentido. Qual é uma forma que não faz sentido? Arquivo de log, novamente, o arquivo de log da web de Apache. Você tem um monte de requisição de acesso, beleza, mas tu olha para aquilo ali, o que tu vai procurar, o que tu vai olhar? Tu tem um monte de informação ali fazendo cascata. Tu vai levar uma informação dessa para o gerente, cara, eu tenho tantos acessos daquele IP. Ele fala, tá, mas e daí? Que informação que eu não te vira? Eu não quero saber, eu quero saber o final. Então você precisa ter uma forma de apresentar os dados que faça sentido. A ferramenta tem que te permitir isso. Então você tem que trabalhar já entregando essa informação usando recursos visuais. Ou seja, se você não tiver gráfico, se você não tiver tabelas, e você não fazer uso desse recurso, você não vai entender. Às vezes, você só vai entender em relação ao valor do log quando você tem a capacidade de navegar nas informações visuais delas. Porque você, às vezes, tem gente que funciona mais visual, tem gente que funciona mais sequencial. Eu, particularmente, se eu não navegar nas informações pesquisáveis, eu não consigo fazer. E tendo recursos visuais, você consegue fazer insights. Intuitivamente você vai vinculando uma coisa, vai juntando as pontas na tua infraestrutura, né? E aqui tem o processo de gestão de logs, que são algumas fases que tem que acontecer nessa gestão de logs, aqui falando agnosticamente da tecnologia, mas se você for implantar, o primeiro passo que você tem que cuidar é a coleta de logs, ou seja, como que você vai extrair informação de um ativo. Roteadores e firewalls, geralmente eles têm um sistema de syslog que eles enviam já via conexão de rede e mandam log para o servidor central. Muitos servidores Linux e Windows, você usa um coletor de arquivo de log. O syslog do próprio Linux. O SNP, log de hardware, tem muito SNP Trap, né, que manda informação. O próprio NetFlow, né? Então, toda essa coleta de logs aqui, ela tem que ser coberta. Então, tem que ter meio de fazer isso. Até a própria aplicação pode mandar direto, se quiser. Aí volta o que a gente falou antes, normalização. Que é pegar aquele texto bruto, pegar aquele log cru e extrair as informações que são úteis, o máximo possível. E além de organizar elas, tá? Vamos supor, numa matriz de um log de Linux, você tem uma informação que é IP. No log de roteador, você tem informação que é IP. As duas são a mesma coisa, só que estão com nomes diferentes. Então você tem que ter o cuidado para sempre manter um padrão, para isso ficar mais intuitivo possível, para não gerar complexidade, ou pelo menos diminuir a complexidade que já tem. Aí tem o segundo ponto, que é uma das partes mais importantes. O armazenamento dos logs. Como é que você vai fazer o armazenamento? Hoje tecnologias existem, por exemplo, arquivos indexados, banco de dados. Pessoal, vamos entender um ponto seguinte assim. Um exemplo, vocês acham que o banco de dados SQL atende um armazenamento de logs? Talvez se você tiver 20 logs por segundo, 30, 40. Agora, se você tiver 20 mil, 100 mil logs por segundo sendo processados. E pior, né? Como é que você vai estruturar isso? Não tem como. Então, você tem que trabalhar com bancos de dados não relacionais e arquivos indexados, que tem um esquema de dados flexível. E tudo isso aqui tem que ser rápido. Eu não posso demorar para ter informação. Se você fizer uma pesquisa e demorar mais de 3 segundos, o usuário já faz cara feia. Indo adiante desse processo de armazenamento, nós temos o processo de enriquecimento, que é adicionar informações úteis. Eu sei que o log desses log ele tem sempre uma facility. E essa facility ela é um código numeral. Mas na documentação do syslog, eu sei que o facility 5 é application security.
Mas isso não está dentro do log, isso vai dificultar, o cara tem que entender o que está acontecendo. Então, esse processo aqui de enriquecimento você vai utilizar para facilitar a correlação das informações. Ou, por exemplo, se eu tenho acesso de vamos supor que você tem lá no teu Active Directory um usuário que fez acesso a um recurso de file server. Só que no teu Active Directory o usuário não é o nome. O login dele é um código. Então você tem que ter tem que ser fácil para você correlacionar o código, o login dele, com a conta do usuário. E você tem que ter análise de relatórios, né? Você tem que ter meios de gerar análises visuais, gerar relatórios, gerar alertas, entender padrões, né? Então, esse aqui é um processo de gestão de logs num contexto geral, independente do que você está usando, né? E as ferramentas? Aqui tem uma questão muito importante. Gestão de logs não é nova. Já tem ferramentas, pelo menos desde 2004, aí, que estão trabalhando, e elas são muito boas. Talvez vocês pensam, pô, e o Hadoop? Sim, o Hadoop pode ser utilizado também. Geralmente é o primeiro caso que as pessoas lembram quando elas carecem de alguma outra ferramenta que algum amigo, alguma empresa parceira está usando. Só que, falando numa questão focada em log, o Hadoop já pode ser literalmente um elefante, né? Você não precisa disso tudo. Em relação a ferramentas proprietárias, o custo é muito elevado, mas muito elevado mesmo, tá? Eu fiz uma cotação de uma ferramenta líder hoje nesse tipo de mercado de gestão de logs para esse foco. Se você quiser trabalhar com uma massa de dados mais ou menos 50 GB, você vai gastar mais ou menos R$200 mil por ano. Isso volta uma questão, né? O formato de licenciamento limita o escopo. Você tem 50 GB de dados nesse licenciamento, você pagou caro. O que você vai fazer? Você já fala, cara, pega o que é mais nobre e joga lá dentro. E o resto? O resto fica de fora. Esse é o problema, né? São ferramentas ótimas, existe muita coisa boa, só que tem esses problemas que podem limitar o escopo. E às vezes você não consegue atingir todo o contexto de segurança, todo o contexto de cobertura da tua infraestrutura. Em contrapartida, as ferramentas abertas têm diversa opção. Só que você está ferrado. Você tem que montar você mesmo, na maioria das vezes. Você tem que ter um esforço para integrar e manter essas informações. Você está sozinho aí. Claro que existem ferramentas de mercado open source, que você faz, elas estão a informação mais mastigada, ou ela tem de um tipo de informação. Só que, como tem muito recurso, você quer saber, pô, eu gosto desse cara aqui, mas tem um downside aqui que eu não gosto, eu queria usar aquele junto. Então você vai montando as peças, você tem mais autonomia para aplicar as suas necessidades. E aqui tem uma questão de diversidade, né? Todas essas ferramentas aqui, elas são abertas. Vocês reconhecem todas elas aqui? Todo mundo sabe o que é o FluentD, o Logstash, Greylog, Elasticsearch? Pelo menos já teve algum contato? Se a gente falar de uma questão aqui, claro, tem muito mais ferramentas, né? O Hadoop está aqui, né? O Hadoop é uma ferramenta aberta que ela é utilizada. Para ter uma noção, 60%, em 2015, a Gartner fez uma pesquisa, 60% das empresas que utilizam Big Data hoje, eles usam também para gerenciar logs. Então, Hadoop está aqui envelhecido. O Cassandra, como banco de dados também, ele aguenta escalabilidade, grandes massas de dados, a gente consegue trabalhar com ele também. O Elasticsearch, ele é uma base de indexação. Esse cara aqui é o que está de melhor no mercado hoje para ter rapidez em resposta de análise, tá? O Grafana e o Kibana são ferramentas de visualização de dados. Esse cara aqui mais baseado em métricas, esse aqui mais livre e bem mais complexo de trabalhar. O MongoDB também surge como uma opção também de armazenamento, né? Só que ele vai ser bem menos performático que essas duas opções aqui. O Spark, para quando você quiser aplicar machine learning em cima da tua infraestrutura de logs, ou até mesmo quando você quer ter um processo tem que enriquecimento, você pode atingir, mas você tem que desenvolver. O FluentD, o Logstash e o Greylog, eles já trabalham desde a parte de coleta, eles são um pouco mais amplos, né, mais focados. Você consegue extrair, normalizar os dados, correlacionar com essas informações. Só que você já deve ter visto ali qual é o meu preferido, né? Esse carinha aqui. Tá no meio, né? Nem bandeira. Por que usar o Greylog? Porque ele cobre todo o processo de gestão de logs. Vocês lembram lá no começo, coleta, envio, recebimento, normalização, retenção, tudo mais. Por que ele é tão bom? Ele é fácil de usar e entender, estender também. Você pode estender. Por que eu digo? Você vai usar um Hadoop, você está fodido, cara. Você tem que ter uma staff interna para poder gerenciar toda essa informação. Hadoop são vários subprodutos, cara. Você às vezes vai criar um monstrão, e só que você não tem pessoal.
O Greylog ele simplifica, ele tem uma base de conhecimento boa, ele tem uma documentação efetiva. Uma vez que você entende o conceito dele, você consegue se virar muito bem, é intuitivo. Ele te permite, não só exclusivamente, mas ele te permite pesquisar e navegar nos logs em tempo real. Aquilo que eu falei, eu preciso visualizar, eu preciso caçar as informações visualmente. Eu não funciono se eu ver texto. Eu preciso ver gráfico, eu preciso ver bolha, eu preciso navegar naquilo ali. Isso aqui é uma das principais chaves em relação ao concorrentes como o Logstash, o Fluentd e Pressly. Porque os outros processos você tem que primeiro quebrar para depois visualizar. Esse aqui você pode visualizar, opa, beleza, agora eu vou vir nesse cara e quebrar de novo. Ah não, vou quebrando as informações conforme eu preciso. A quente, pelo console web. Ele suporta qualquer tipo de log e ele é bem parrudo, tá? Eu já tive picos no servidor, ele é Java, né? Tem vários componentes, mas eu coloquei todos os componentes dele, o Elasticsearch para armazenamento, o Greylog para operação, e mais uma outra ferramenta para visualizar, no servidor de 8 GB de RAM. Eu estou processando mais ou menos 6 GB de logs por dia. Eu tive um pico de 20 mil mensagens por segundo processadas. Isso que eu limitei na memória, tá? Eu estava com o pé nas costas do servidor. Então ele é muito parrudo. Ele suporta também criar escalabilidade horizontal, ou seja, eu posso ter vários servidores processando, eu posso ter vários clusters. Se você quer aumentar a sua capacidade de processamento, se você precisa escalar ou está muito lento, você vai adicionando mais servidores, além de fazer o scale up, né? Você faz o scale out dele. Outra coisa, ele faz grande parte da administração dos logs. Então, você não precisa se preocupar em rotacionar a retenção a quente que você tem em pesquisa. Ele permite que você defina planos de retenção, defina quanto tempo o teu log vai durar ali quente. Tu também consegue extrair informações dele, também fazer backup frio e tudo mais. E ele cuida de si mesmo, ele tem o próprio JVM dele, ele faz esse processo e te alerta quando tem alguma coisa errada. O valor da comunidade também é forte nele, ele tem diversos plugins e soluções prontas. Então, por exemplo, a parte de agregação de logs, correlacionar um tipo de log com outro tipo de log, é um plugin da comunidade. O cara fez isso ali, disponibilizou para a gente. E tem já muita coisa pronta. Eu tenho na comunidade prontinha um pacote de conteúdo para você já analisar por padrão, já de cara, todos os principais firewalls de mercado, né? Os firewalls pagos, o AD também, ele já tem tudo pronto. E ele é bem integrado com a linguagem de programação e REST API. Bem, agora acabou a falatória e começou o meu nervosismo, né? Vamos ver se vai vingar aqui. O que eu quero fazer aqui para vocês, a gente estava preparando com o pessoal do BlueSol um ambiente no próprio site. Então eles estavam hospedando o site na TPA, a gente colocou no servidor específico, e eu estou trazendo agora, fiz uma análise de mais ou menos de 5, 6 dias aí de logs, para a gente mostrar para vocês como é fácil e como isso agrega valor. Simplesmente pela facilidade. Beleza. E esse tu botasse no mundo, né? É só deixar aí. Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o coitado. Quem já mexeu com a ferramenta paga, o Splunk, que a ferramenta paga, deve estar se perguntando, pô, isso é igualzinho. É uma cópia descarada. Simplesmente porque o cara não estava satisfeito com a questão de licenciamento e ele foi lá e criou o dele. Né? Então, esse projeto aqui ele tem mais ou menos 4 ou 5 anos, tá? Ele está bem maturado, já está na versão 2.1, e cada release ele vem melhorando. Tá? A tela que nós estamos vendo agora, ela é uma tela inicial, a tela de pesquisa. Então, aqui eu tenho o que eu tenho aqui dentro já processado. Eu tenho os logs do Nginx, da aplicação do próprio Greylog e do site do BlueSol. Tenho o syslog também cadastrado aqui. E eu também coloquei uns coletores em métrica, né? Justamente para ter o tempo todo alguma coisa processando. Se vocês observarem aqui em cima, no canto superior, a gente está falando das mensagens que estão sendo processadas agora. Isso aqui é um servidor de 4 GB de RAM, ele está bem ocupado, por assim dizer, né? Então, aqui em cima, quando a gente trabalha com o Greylog, a gente tem um campo de pesquisa, tem o período de tempo que a gente quer trabalhar em cima da informação, né, que é bem relevante, né? E aí, vamos ao seguinte, eu quero pesquisar todos os logs que estão nos últimos 7 dias aqui registrados. Na verdade, eu já tinha feito a pesquisa antes, né? Aqui eu tenho um histograma da quantidade de incidências de logs, né? Não é nem outro valor, é a frequência, né?
Só dessa informação aqui a gente já consegue identificar como é que foi um período que teve mais entrada de dados. Aqui para baixo, eu tenho os logs brutos, né? Só que aqui eu tenho essa informação. Deixa eu só pegar um tipo de... Eu vou pegar um tipo de log específico para facilitar a visualização. Eu vou pegar os logs recebidos ali do web server, que eu estou filtrando pelo input, né, aqui em cima, né, que eu configurei. Aqui está um histograma de quantos logs receberam nos últimos 8 horas, que é a range de pesquisa. Vocês vão observar aqui, ó, nesse último tempo aqui, provavelmente que eu estou com o Greylog aberto, a incidência abriu bastante. E aqui embaixo a gente está vendo os logs. Então, o que eu falei? O log aqui do BlueSol, ele vai vir dessa forma aqui. Se a gente observar, ele tem vários dados importantes, né? Eu tenho aqui o IP de origem, eu tenho o usuário, eu tenho a timestamp de quando aconteceu, qual foi o request que o web fez, response code, quantos milissegundos ou quantos bytes estão acontecendo, qual foi o URL que ele acessou, qual foi o browser. Enfim, tem um monte de informação aqui. Aí o que o Greylog faz? O que é a chave dessa parte, né? Vocês estão vendo esses campinhos aqui em cima? É justamente os dados extraídos. Eu apliquei uma regra de extração de dados que ele é formatado por padrão da Apache e quebra essas informações em dados indexáveis. Por exemplo, client IP. Aqui eu tenho o IP que acessou esse recurso, o IP válido na máquina. Aqui eu também consegui ter um processador de geolocation, então ele que vai dizer para mim onde é que está acontecendo, onde é que veio esse acesso. O arquivo de log, a facility que eu estou trabalhando, a versão da HTTP que aconteceu, qual foi o agente, né? A autenticação utilizada, o nome, enfim, eu tenho todos esses logs aqui. Mas vamos supor o seguinte, o que é informação básica que eu posso ver? Eu quero ver nos últimos 8 horas se teve algum erro 400. Então como é que eu faço isso? Eu posso pesquisar aqui nesses campos aqui embaixo, que nada mais são do que esses campos representados aqui nos offset. Eu consigo dizer aqui, ó, deixa eu ver, não sei se é verb ou response. Agora não me lembro qual é o campo. Mas aqui, apertando o field, dando quick value, eu consigo já trazer o gráfico de quais são os response codes que aconteceram, por incidência, nas últimas 8 horas. Então, eu teve um 404 e 65. Tem alguma coisa errada no site ali, né? Ou alguém está tentando acessar alguma coisa que não existe. Então, eu consigo navegar com essa informação, mas eu quero ver agora, nesses que tem o 404, quem que acessou? Então, eu vou adicionar na pesquisa. Cliquei no maisinho aqui, e aqui em cima tem uma query. É bem parecido com SQL, mas não tem nada a ver com SQL. Então, eu estou buscando aqui um conteúdo, um filtro nas 8 horas de um conteúdo dentro desse field e um field aqui dentro também. Mas eu vou fazer a pesquisa novamente, porque agora eu vou estar visualizando outro escopo de dados, respeitando esses filtros aqui, né? Deixa eu desfazer aqui. Vamos ver se eu já processou aqui. Exatamente, já processou. Quais são os IPs de origem? Mas não, eu quero ver de onde está vindo esses acessos. Então eu vou criar aqui um widget de world map. Opa, está vindo aqui, ó. Pô, tem alguém lá nos Estados Unidos tentando acessar o site. Ou no Canadá, ou na África. Por que isso aqui é útil, né? Vai da finalidade que você quer. Você tem informação aqui e você explora usando a sua criatividade. Mas eu preciso saber quais são os agentes desses acessos remotos, para ver se é algum bot, algum chat. Então aqui eu também tenho os quick values do agente. Esse cara aqui sou eu. No tempo que eu estou navegando aqui, eu estou acessando os dados do Greylog, cada coisa que eu mexo aqui é uma API. Mas os demais aqui... Não, esse aqui não sou eu não, esse aqui é um Chrome, é verdade, é um Nexus. Então eu tenho aqui já a informação. Agora me responda, o que eu posso extrair só dessa informação aqui? Exatamente, se é mobile. Dá para saber se meus usuários, a maioria deles usam Windows, usam Linux, usam Mac, qual a versão do browser. Se o cara que está acessando ali está usando um browser vulnerável ou não, baseado na informação da release. Então, todas essas informações aqui podem ser muito úteis. Por exemplo, aqui tem um Go HTTP client, alguém deve estar usando um bot aí para fazer alguma coisa. Então, eu consigo identificar. Isso aqui já é um indício de que, se não tiver nada desse tipo, tem alguma máquina tentando processar meu site.
E aí, com essa informação toda, a gente pode canalizar essa informação em streams, que são ponteiros, e em cima desses streams a gente pode aplicar regras para enriquecer usando fontes externas, ou a gente pode criar um dashboard contando esses dados streams, ou criando regras de quando um acesso está sendo feito de determinada forma, se tiver um log de um tipo de informação e o próximo ser outro, isso é um problema. Quer um exemplo? Aqui eu tenho o log de syslog. E o que esse servidor aqui, a gente deixou propositalmente a porta 22 exposta para a internet. Claro que a gente não deixou uma senha fraca, né? E eu espero, a gente vai descobrir agora se a gente foi invadido. A princípio não, porque está tudo inteiro. Então eu vou vir aqui no input, que é o ponto de partida que eu tenho para pegar essa informação, que não é necessariamente tem que fazer isso, mas é como isso aqui é simples, eu estou usando o input que é mais fácil. E agora nesse input, eu vou, de vez em pesquisar um campo, eu vou pesquisar um texto plano. Tudo que tem SSH. Opa. Então aqui já estou mostrando algumas coisas. Ó. Authentication failure. Logname, o ID e tal. Imagina só que esse cliente aqui está tentando acessar. O cara está impertinando. E do nada ele consegue. Como é que você vai identificar isso se não gerenciar o log? Volta aquela questão, né? A gente não sabe o que está acontecendo. Então, entendendo como as coisas se comportam, entendendo os padrões de comportamento através da rede, dos ativos ou não, entendendo da ferramenta do que você está falando, você consegue gerar gatilhos, você consegue gerar informação. Esse é o desafio. E aí, quando a gente está falando aqui do Greylog dessa forma, numa gestão de log dessa forma, a gente acaba caindo no conceito de CIEM, que é um termo para gestão e correlação de eventos de segurança. E é o que é quente hoje nas empresas, é o que é caro hoje, é o que dá valor. Mas você não precisa ter tudo, você pode começar devagarzinho, pegando os ativos que você conhece, aquilo que você é responsável, tentando enriquecer, e aos pouquinhos ir construindo essa ferramenta por conta própria. Porque você não precisa pagar a expertise, você pode criar. E você pode estender para outras coisas também, você pode usar para debugging, como o Elton usa, você pode usar para várias coisas. Você pode centralizar toda a informação aqui e prover para a área de negócio também, jogar junto com o BI. Então, toda essa informação, o potencial pode ser explorado, sabendo como as coisas acontecem, sabendo como capturar essa informação. Só para fechar aqui, mostrar uma dashboard que eu fiz do site do BlueSol, rapidamente ontem à noite, tá? Foi bem simplesinho. Então, aqui eu filtrei todos os acessos web que aconteceram numa timeline de 7 dias. E assim que carregar, eu mostro para vocês. Opa! Beleza, olha só. Eu acho que essa timeline aqui não está muito certa. Deixa eu pegar a informação aqui. Não, eu estou pegando 7 dias aqui. Então, aqui é um JSON do que representa essa questão, né? Deixa eu até ver aqui. Então, aqui eu estou falando de acessos por hora. Aqui numa escala de K, né? Então, teve aqui um período. Eu já estou filtrando o período aqui já na pesquisa, se eu clicasse. Inclusive, eu até cliquei e acho que travou. Deixa eu botar aqui. Tá. Quantos erros 400xxx aconteceram nessa timeline de 7 dias? 1.369. E está aumentando, ó. É um padrão que está subindo. Quem que acessou? De onde que vieram os acessos do site do BlueSol? Todo esse mapa aqui. Interessante, né? Como o poder de uma visualização já te dá uma dimensão de como tu alcança as coisas, né? Aqui tem os IPs que erraram os acessos, eu podia botar os agentes também. Quais são os principais requests? Logicamente, como o Greylog usa API muito intensivamente, ele acaba ficando em cima, mas eu tenho um diagrama aqui de como são. Então aqui eu posso explorar, barra, content, robots. E aí eu consigo pegar essas pequenas informações que eu vou achando aqui e fazer outras pesquisas a partir dessas informações. Aqui tem os browsers que eu já mostrei para vocês antes. Então, esse aqui era a minha palestra de hoje. Eu acho que eu fechei o browser. Ah, não fechei, eu fechei só a janela. Então, essa é a parte que eu queria mostrar para vocês. E aqui fica agora a sessão de questionários. Quem tiver uma dúvida, algum caso de uso que iria compartilhar ou algo do gênero. Eu tenho aqui. Só para me adiantar, quem já quiser me seguir no Twitter, tem meu e-mail também para mandar spam. Quem quiser me adicionar no LinkedIn também, tá? Mas só não me dá qualificação de Windows Server, tá? Deixa
Deixa quieto. Eu tenho certeza que esse cara não é de Windows, então não faça isso. Office é. Enfim, alguém tem uma pergunta aí sobre o tema? Boa tarde, parabéns pela palestra. Obrigado. Aqui na região, a gente já tem cases de empresas usando? Sim, já temos aqui na região, tá? Através da OpenX, a empresa que eu trabalho, a gente já está trazendo algumas implementações, só que a gente começa devagar, tá? Principalmente, o que está vindo mais, o que está chamando a atenção inicial é a auditoria de Active Directory, onde que sabe-se que é muito complicado. Então, toda essa informação aqui, a pesquisa começa com a Active Directory. Quando se tem o conhecimento de que o valor que agrega, as empresas vão trazendo. Então, o que é isso que a gente já tem? A gente tem uma empresa que é financeira e ela faz transmissão de arquivos FTP, de lotes FTP, de FTP. Então, ela não tinha auditoria. Isso aqui a gente conseguiu explorar todo o processo. Mas a gente consegue pegar literalmente qualquer coisa. E sem afetar, inclusive, a produção, porque eu não estou me metendo nela, né? Eu estou trazendo a informação que ela está gerando. A Unicelv tem um POC também, rodando já, pegando log do switch. No caso do Hadoop, eu trabalho na parte estatística, realmente estatística, porque eu posso fazer análise de hipóteses, aquele monte de coisa. Uhum. No caso do... Deixa eu marcar aqui, o Greylog, ele... também vai fazer esse tratamento ou ele é mais assim, estático? Vou lá, faço a soma de quantas palavras apareceu, erros e ponho a impressão ali de quantos %. Entendi. Bem, primeiramente, a questão do foco ele muda um pouco, tá? O Greylog ele vai lidar somente com a gestão de dados de máquina. E a aplicação ela é fomentada justamente para esse case da TI, que o profissional da TI que tem dificuldade para gerenciar essa informação. Só que você não fica preso a isso, você consegue ir direto na base de dados que é o Elasticsearch e usar diversas ferramentas integradas, inclusive eu uso outras ferramentas que eu consigo cruzar informações numa visualização que é muito mais efetivo para visualizar do que em alguns casos aqui. Agora o Hadoop, ele é muito bom. Como eu falei antes, ele tem uma área de atuação maior, só que ele também é projetado para fornecer outros tipos de dados, né? Não só dados gerados por máquina, mas dados gerados por pessoas e também por alguns outros sensores aí na internet. Eu posso usar o Greylog, sim. Vai chegar um ponto que, sim, ele vai ter um limite para algum caso específico. Por exemplo, o word count não é um caso muito comum aí no Greylog, né? Agora, por uma questão de resposta a incidente de segurança, ele é prático. Ele tem gatilhos, ele é mais fomentado nessa parte, tá? Tu pode implementar isso no Hadoop também, só que tu vai ter um pouquinho de trabalho. Então, beleza, pessoal. Obrigado por ter prestigiado minha palestra. Até mais.